Franklin, de como a gente vai sair desse imbróglio, mas eu só quero esgotar antes uma questão que chegou sobre a comunicação, porque veio lá da Inglaterra. Você falou essa questão das concessões terem sido naturalizadas. Teve até um episódio no governo Temer, né? O Silvio Santos gravou um vídeo no final do ano. Disse, olha, o Temer aqui já assinou, já estou transferindo a minha concessão para minha filha, quer dizer, quase que de pai para filho. E o Marco, que é do canal História Plena, lá da Inglaterra, ele te pergunta, o fato das emissoras de televisão serem concessões públicas é só uma retórica para inglês ver no Brasil? Algum presidente teria coragem de caçar alguma concessão? As emissoras são intocáveis? O álibi da liberdade de imprensa é convincente demais, né? E aqui o Stuart Silva também pergunta se a mudança na lei das concessões deveria ser a prioridade para um projeto de democratização. Muito boa pergunta, porque há casos que deveriam caçar e não caçam. Né? E aí você pega também das TVs que ficam lá alocando horário para as igrejas. Você não pode fazer isso. Rádios. Tanta ilegalidade e ninguém faz nada. Exatamente. O problema é o seguinte, é o que eu estou dizendo. O problema das concessões, no Brasil hoje em dia, é para inglês ver, vamos ter claro. Do jeito que é. Porque você não tem uma legislação clara, entende, que estabeleça as obrigações que os concessionários têm de cumprir. E não tem uma legislação clara que diga o que eles não podem fazer. Não tem, por outro lado, um organismo que aplique isso. Então, nós viramos o quê? Um cipoal de gambiarra. Olha, a Constituição deixa claro que deputado não pode ter, deputado, senador, ministro, não pode ter... Concessão. Concessão, e tem. Deixa claro que não pode vender horário. Não dá. E vende. Você imagina o seguinte, a concessão da companhia aérea. A Gol vai dizer, de meio-dia às 2, eu vou sublocar os meus slots daqui para outros. Isso é impossível, não existe. Pois é. Entende? Então é evidente que isso é um absurdo sem tamanho. Eu poderia citar dezenas de casos. A Constituição diz que não pode. A Constituição diz que não pode ter oligopólio. Tem oligopólio. Entende? Ela diz que a ênfase tem que estar nos materiais de caráter jornalístico, culturais, informativos. Então, o capítulo é muito bom. Qual o problema da concessão? Primeiro, voltando àquela história, que é assim, ninguém quer brigar com a imprensa porque dá porrada e não dá voto. Mas existem agravantes. Se o executivo resolver acabar com a concessão de algum grupo, isso tem que ser aprovado pelo parlamento. Está na Constituição isso. Por 2/5 do voto em votação aberta. O que quer dizer é o seguinte, quem votar vai apanhar. Então é evidente que aquilo ali foi feito para não se mexer. Durante esse tempo todo nós convivemos. O que eu acho que até agora é para inglês ver. Eu não tenho para inglês ver e entender que é uma brincadeira. Mas eu acho o seguinte, a reconquista da democracia do Brasil colocará essa questão evidente no centro da agenda. Não se trata de perseguir tal grupo, de perseguir tal outro. As condições tecnológicas abrem condições para você ampliar a oferta. Não é para ter menos vozes, é para ter mais vozes. Como a gente tem aqui agora, como estamos fazendo. Mas, inclusive nas concessões, abre condições para isso. Agora, tem que haver o quê? Decisão política. Agora, a decisão política não é um presidente, um ministro que faz isso. Eu, pessoalmente, falo de cadeira, porque o que bateram em mim, por causa disso, e eu estou tranquilo. Tem nenhum problema. A vida não é feita para você receber palma de adversário e inimigo. A vida é feita para você lutar pelo que você acha que está certo. Entende? E eu acho que esse assunto voltará. Eu não tenho dúvida por quê. Eu acho que o Brasil é um país grande, complexo, importante, com 200 milhões de habitantes, com uma projeção internacional, etc. O Brasil não cabe dentro da caixinha de joia que eles estão querendo botar. O Brasil é muito maior do que isso. Agora, para ser maior do que isso, o Brasil vai ter que enfrentar problemas como esse que eu estou dizendo, reforma política. E um que eu acabei não falando, reforma política, e um outro problema que é os juros. Os juros no Brasil é um absurdo monumental. Por que alguém vai aplicar na atividade produtiva se os juros dão a ele mais do que a atividade produtiva? Isso é nada, exatamente.